Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju. Hoje eu tô com um convidado super especial. Obviamente, todos os convidados são super especiais, mas ele, o Matias, conhecido como Filho Rico, veio aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter topado aí participar. Eu que agradeço, o prazer estar aqui hoje, bater um papo com você. Espero que seja muito bom e que, enfim, todo mundo saia com conhecimento a mais aqui. Legal, show demais. Obrigado. Bom, pra gente começar, como você se interessou por finanças? Me conta um pouquinho da sua história, desde quando você era bem novinho até você entrar no mercado financeiro. Olha, ótima pergunta, porque a minha vida com dinheiro começou muito cedo, porque eu tinha uma influência muito grande do meu padrinho na família. Ele sempre foi presidente de banco e tudo mais, então eu vi a imagem dele como algo meio inspiracional, assim. Eu olhava para ele e queria ser ele, sabe? Aquela coisa de jovem. E aí, enfim, comecei a conversar com ele, comecei a querer entender um pouquinho mais sobre dinheiro, investimentos e tudo mais. E aí minha família me deu um dinheiro para começar a investir, eles falaram, vai. Só que minha primeira experiência com investimentos não foi muito boa, porque o cara do banco, de um bancão, não vou ficar falando não aqui Não pra vai não... expor o bancão? Não vou falar o bancão aqui para não dar problema, mas enfim, ele me ligou falando com termos de mercado, coisas difíceis que um moleque de 16 anos jamais entendeu. Praticamente comia areia naquela época, então... Sim, enfim, então, tipo, ao longo da ligação, ele foi falando com termos e tudo mais para aplicar meu dinheiro e eu não entendia nada. E aquela coisa de adolescente que acha que sabe de tudo, eu fui fingindo que entendia, que é a pior coisa do mundo. É a pior coisa. E me criou uma primeira sensação de impotência. De não entender o que ele estava falando e tudo mais. Saí da ligação, aplicou onde eu não sabia onde tinha aplicado. Então, esse foi o meu padrinho, né? Obviamente sempre quis aprender, mas depois dessa ligação me surgiu um senso de certa urgência. Apesar de eu ser novo, mas eu queria, tipo, porra, meu dinheiro, meu futuro, eu queria entender o que estava acontecendo, pelo menos. E aí eu fui estudando, fui conversando com as pessoas do mercado, fui conversando com o gestor, fui conversando com amigos que estavam ingressando no mercado financeiro para tentar entender o que era o mercado financeiro, porque não é uma coisa fácil, tem muitas áreas, tem muitos skills diferentes, enfim, tem várias vias. E, enfim, depois entrei na SPM, fiz intercâmbio, etc. Na volta do intercâmbio, surgiu a oportunidade, junto com outros dois amigos, de criar uma liga de mercado financeiro para a SPM. Ah, que legal. Que Então não você fez tinha. parte disso. Fiz parte da criação que legal. da SPM Finance, porque o grande que, apesar do segundo ano na SPM, você pode escolher as trilhas. Eu Sim. escolhi a trilha de finanças, e apesar de você ter o mercado de capitais ali, o professor que era do mercado, ensinando tudo mais, eu que fiz SPM para ingressar no mercado, ainda não era aquele selo de, ok, vem, por exemplo, de um Insper, de uma AGV, de um BMEC, de um São as mais Poli. tradicionais para o mercado, E assim, para você passar por um processo seletivo, chegar você, por exemplo, eu de uma SPM para um Insper, para uma AGV, os caras vão brilhar os olhos para os dois e eu vou estar mais apagado ali. Então, criar um selo meio de certificação que surgiu a SPM Finance. Mas enfim, e aí depois da SPM Finance, consegui meu primeiro trabalho na XP. Aí a XP, tirei lá o CPA 20, fiquei um aninho e pouco na XP, saí, depois eu fui pro BBA, e bom, e aí resumi bastante, mas acho que é isso. Daí que surgiu minha vontade de entender mais sobre investimento e tudo mais, mas lá com 15, 16 anos de idade. Legal. E aí, como é que foi essa transição, então, da sua carreira no mercado financeiro, mais assim, digamos, um backstage, para aí começar nas redes sociais? Como é que foi esse processo? O que te motivou? Olha, pra ser sincero, eu sempre fui uma pessoa que postei muito pouco nas redes sociais, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje, inclusive, mas surgiu, eu acho que foi mais um pouco de senso de oportunidade e querer escalar aquela minha dor que eu tive com 16 anos, depois trabalhando na primeira vez na XP e depois no Itaú BBA, de não entender o que estava me falando. Se eu não estava entendendo o que estava me falando, imagina quem nunca não teve acesso à educação e à educação financeira. Então, ir para as redes sociais, há 2 anos atrás, surgiu de querer escalar essa dor, de tentar transformar algo que é relativamente chato, que é difícil, que é burocrático, que é denso, em algo, sei lá, meio que as pessoas consigam entender e, assim, mastigado para elas. Então, surgiu mesmo dessa dor. Eu tinha uma amiga de infância que ela também estava criando conteúdo na época, já estava bem mais avançada, e eu queria entender como é que era o mercado digital,
de criação de post, de criação de curso, que eu criei 2 cursos também. E depois a conversa com ela me encorajou bastante, enfim. E aí eu comecei a criar conteúdo. Foi Legal. basicamente isso. É uma grande oportunidade que a gente tem hoje, né? Até eu, quando comecei a estudar finanças, eu comecei também, foi pelo YouTube. Foi pelo YouTube? Na verdade, Jura? eu assistia o Primo Rico e a Natália Arcuri. Os clássicos, eu né? Que são os mais... Todo mundo que acho que começou naquela época, né? Acabou assistindo bastante. Nossa, eu adorava a Natália Arcuri, porque ela era muito engraçada. Sempre usava aquela colher, né? Aquela colher, a colher, brincadeira da axila, aquelas coisas. Então, se tornava muito mais leve, né? De você assistir e aprender, né? E é muito bom que hoje em dia você consegue aprender de tudo que é forma, né? Bizarro. YouTube. Você tem YouTube também, né? Eu tenho YouTube também. E no seu YouTube, aí você destrincha mais, eu vi que você fala muito sobre a sua carteira, né? Então, bom que você já comentou sobre o Primo Rico e a Natália, porque eu gostei muito de como o Primo Rico ele foi desenhando o projeto dele, de como ele foi conseguindo colocar não só o que ele falava, mas colocar o que ele falava em prática. E mostrar se eu sou bom ou se eu não sou bom, qualquer que seja o caso, eu preciso mostrar alguma coisa que eu falo, né? Sim. E a maneira que eu achei fazendo isso, eu fui começando uma carteira pública que nem o Primo Rico, só que minha carteira se chama dos 10 aos 100 mil. Enfim, e aí hoje eu tento... Porque também é o que mais dá view pra mim. Né? Carteira pública, tudo mais. Se você manter o YouTube, crescer tudo mais, é difícil. É difícil, né? Estamos aqui na luta, inclusive. Deixa o like. Já deixa o like, se inscreve aí. Se inscreve no canal. Não, é difícil pra caramba. Porque você está contra esses grandes e esses grandes já tem, tudo. Exato. Né? E o YouTube passou também a época, né? Que você conseguia crescer mais rápido, né? Hoje a gente YouTube, vê isso Instagram ainda... também. O Instagram já tá um pouquinho mais difícil. E hoje tem muita diferenciação também TikTok e Instagram, né? Eu vejo isso que... gigantesco. Eu tô tendo que mudar o formato do Instagram e TikTok. Antigamente, assim, eu, né, jogava todo o vídeo que eu jogava no Instagram, eu jogava no TikTok. Agora ainda tem essa... Eu senti essa diferença, essa né? mesma dor que você. Um vídeo que bomba no Instagram não significa bombar no TikTok e vice-versa. Exato. Exatamente isso. E por que o nome Filho Rico? Olha, quando eu saí do Itaú BBA, eu chamei um amigo para começar a empreender, para fazer esse projeto, né? Criar o curso e tudo mais. E o nome começou como Explica Mais Investimentos. E, enfim, depois de 1 ano e meio, 2, a gente tomando na cabeça, criando conteúdo, não indo e tudo mais. Ele resolveu sair e tudo mais. Por quê? 6 meses antes desse janeiro, teve um amigo que me fez uma provocação. Pô, você não queria trabalhar com o Thiago Nigro? Ele não é o maior, ele não é a maior referência do seu nicho. Por que você não cria um nome marketing que seja, que de certa forma você vai conseguir chamar a atenção dele? Falei, tá, o que você tem em mente, né? Ele falou, pô, você é cara do Filho Rico, não sei das quantas. Só que a primeira vez que eu usei esse nome, eu não gostei muito. Vou ter que confessar pra você. Porque há uma certa ambiguidade no nome, de parecer que o filho rico é aquele cara que... É o que herdou, né, tudo. O que herdou, ou que só ficar esbanjando as coisas, etc. E era longe do que eu queria passar e do que eu já fazia. Só que depois de 6 meses de maturação e o meu sócio saindo da empresa, eu falei, tá, acho que eu vou tentar o meu tiro e é isso. Eu vou tentar o Last Dance. E aí, o Filho Rico é basicamente a minha história. Eu comecei com 16 anos, queria criar a noção de como investir meu dinheiro, fazer boas escolhas com ele, ter minha independência financeira, minha liberdade financeira. Isso foi sempre meu ponto-chave de nunca mais querer depender dos meus pais, aquela coisa que eu acho que certos adolescentes passam. E fazer escolhas inteligentes com dinheiro. Eu acho que esse é o ponto número 1 do Filho Rico. Acho que é isso. Legal. E o que você acha que diferencia seria o filho rico e o filho com a mentalidade pobre, né, nesse caso? Tá, ótima pergunta. Eu acho que a diferença de uma pessoa que tem a mentalidade de filho rico para o filho pobre é aquela pessoa que só quer gastar, que acha que dinheiro nasce em árvore, que não tem responsabilidade, que age por, impulsão, não tem... eu acho que não tem esse senso de, cara, dinheiro realmente não aguenta desaforo. Sim. E eu acho que essa é a principal diferença do filho rico. O filho rico é aquele que quer guardar, que entende conceitos, inflação, tudo mais. Você não pode gastar tudo, você tem que reinvestir certa parte para você não perder o seu poder de compra e, consequentemente... eu acho que é isso, bem básico. Eu acredito que seja isso. Legal. Bom, e também eu sempre puxo um pouquinho com o pessoal que eu trago aqui sobre primeiros passos para jovens que querem começar a seguir nessa carreira do mercado financeiro, ou até mesmo não necessariamente trabalhar no mercado financeiro, mas começar a investir. Tá. Qual que você diria que são, assim,
primeiros passos. Um jovem que tá vendo aqui o nosso vídeo e fala, não, eu quero me tornar um filho rico. Tá. Por onde ele começa? O que ele tem que estudar? Onde ele tem que investir? Como você aconselharia? Tá, ótimo. Eu acho que vamos botar uma faixa etária só para guiar mais ou menos. Ali de vou falar de uns 16, porque é onde eu comecei, vamos pegar essa referência, mas eu sei que não é a maioria das pessoas que vai querer começar a fazer isso, etc. Mas vamos botar de uns 16 a uns 20, 21. Eu acho que o primeiro passo é você pedir uma certa ajuda para os seus pais financeira. Não sei se a galera trabalha hoje em dia ou não, nessa idade, porque faz faculdade, mas eu acho que pedir um certo incentivo financeiro para você começar, buscar conhecimento. Eu acho que o principal canal hoje, que é inevitável, e assim, tem muito vídeo de qualidade que você não paga, é o YouTube. Sim. Exato, que nem a gente falou, eu comecei vendo Natália Arcuri. Exato, Então, assim, não, mas, esses vídeos, eles contêm muita informação. O único problema deles é que eles não estão em ordem cronológica para o aprendizado, só. Sim, mas se você tiver o mínimo de paciência e querer buscar, assim, nada também fora da lua, né? Então, acho que é isso, buscar um incentivo com os pais, pegar o dinheiro, abrir conta numa corretora e começar a fazer primeiro os seus investimentos. Talvez montar sua reserva de emergência, não sei o tamanho das responsabilidades, né? Cada um tem um background, cada um vive uma vida, etc. Mas eu acho que é isso, pedir um incentivo para os pais ou do seu próprio dinheiro do trabalho, abrir conta numa corretora e começar realmente a pesquisar, entender sobre o assunto e fazer os seus primeiros investimentos. Eu acho que é tão simples quanto isso. Acho que não tem muito... Acho. A minha opinião é isso. E por que investir numa corretora e não num banco? Ótima pergunta, já recebi essa pergunta várias vezes. A grande diferença de uma corretora para um banco é que a corretora, eu sempre dou o exemplo que a corretora é um shopping. Quando você vai num shopping, você não vai querer só ir na Nike, você vai na Nike, você vai sei lá, na Baiar, você vai na Nespresso, você vai sei lá, na Gucci, sabe, qualquer loja. E a corretora é exatamente isso no mundo dos investimentos. A corretora não vai ter só um produto, por exemplo, da XP. Dentro da corretora da XP, você vai ter produtos do Itaú, você vai ter produtos do Bradesco, do BTG e etc. Quando você abre conta no bancão, é exatamente eles só vão te ofertar os produtos do próprio banco e isso, queira ou não, acaba limitando as coisas, né? Às vezes não tem as melhores ofertas, as melhores taxas, então é isso. Sim, legal. E falando agora também dos erros que dá para se cometer. Acho que todo mundo já cometeu algum erro, né? Até numa outra entrevista eu tava falando que, assim, eu acho que todo mundo começa a investir, se empolga, né? Já quer começar a investir em ações, aí vai lá ver uma diquinha na internet, põe um monte de dinheiro numa ação despenca, você vende, né? Acaba no começo a gente fica um pouco confuso. Normal. Quais são uns erros que você poderia abrir com a gente, que você acabou cometendo durante sua trajetória e o que eles te ensinaram? Olha, assim, falando dos meus erros, assim, foram mais em investir na renda variável, em ação. Trabalhar, todo mundo responde a mesma coisa, é meio né? clássico, assim, eu acho que é meio clássico de você investir numa ação que eu não tinha muito conhecimento sobre a tese, porque eu estava investindo naquela empresa, e mais de você escutar uma diquinha daquele pai de amigo, ou da internet e tudo mais, sem você saber os fundamentos por trás que vão te levar a comprar aquela ação. Eu lembro que foi uma ação do varejo. Acho que, tipo... A minha também foi do varejo. Eu acho que essa experiência é compartilhada em todo mundo. É o evento canônico na vida de todo mundo. Eu acho que é o evento canônico. E assim, graças a Deus não foi um grande dinheiro, porque eu acho que eu sempre fui muito responsável com ele, então eu sempre fui testando para aprender as coisas. E acho que a prestação tava, R$20 e eu vendia 14, alguma coisa assim. Chato, mas ok. Eu acho que ali o que eu aprendi, acho que o aprendizado é quando você for investir em algum... Não só em renda variável, mas também em renda fixa, que você pode perder seu dinheiro. Eu acho que é você buscar entender o porquê você quer investir na empresa, né, na ação, obviamente, e estar firme e convicto da tese. Porque os aborrecentes adolescentes, assim como eu também sou e já fui, a gente quer tudo muito da noite pro dia. Sim. E aí, o comportamento nos investimentos é o que dita. Você pode ter o QI do Einstein, mas se você não tiver uma inteligência emocional ali para você segurar uma queda, ou você tá certo da sua tese, sim, enfim, você ter o feeling do mercado. Os viés comportamentais, né? Das perfeito. Pessoas, né? Não, é puramente isso. Todo mundo acha que investimento é só cálculo, é isso. Obviamente tem esse lado técnico que é importante também, sim, mas eu vou falar que o que dita a regra do jogo aí é 80% comportamental. E eu acho que isso é a grande diferença aqui de aprendizado aí pra turma.
Não sei se eu respondi direito, mas eu fui dando umas voltas. Mas é por aí. Acho que também bastante se aprender a comprar no meio do caos e vender quando tá todo mundo, né, feliz da vida. É o mais difícil. Que é o mais difícil, porque justamente quando chega o caos, né, até... A gente ainda é super jovem, a gente tá aqui falando, né? Sim. Mas assim, tem pessoas bem mais velhas que já acompanharam vários ciclos do mercado, né? Mas a gente tendo essa noção, apesar de não ter passado tantos ciclos, Sim. ajuda bastante nos investimentos, muito, né? Porque depois que você entende que o caos é o momento de você comprar e a euforia é o momento de você vender... Que o mundo não vai acabar. Que o mundo não vai acabar, exato. Sempre parece que o mundo vai acabar. E aí a galera vende tudo, se desespera, e o mundo não acaba, né? É exatamente isso. Na carteira pública que eu invisto publicamente lá no meu YouTube, eu consegui mostrar isso ali. Né? Na hora que tava o mercado sangrando, todo mundo vendendo, consegui fazer boas aquisições ali, consegui dobrar o dinheiro em algumas ações, e eu acho que é isso. Você ter o comportamento de saber tirar um pouco do lado emocional e olhar um pouquinho mais friamente o negócio. Eu acho que esse é um ponto bem importante que fica de aprendizado. Sim. Acho que é isso. Bom, e falando na sua carteira também, não precisa falar exatamente não, sua imagina, carteira. Imagina. Mas assim, se você fosse montar uma carteira para alguém assim de 25 a 30 anos, como você dividiria, como você diversificaria ela? Tá, ótimo. 25 a 30 anos, né? 25 a 30. A responsabilidade tá começando a aumentar. Aumentando, porque a gente já falou do jovem de 16 a 20, tá, né? Que é o moleque que tá ali, né, pegando dinheiro com os pais, ou começando a ter o primeiro emprego. Agora é uma pessoa que já se formou, tá trabalhando, e precisa dar um start na vida, nos investimentos, até pensando em aposentadoria mais tarde, né? Tá. Uma estratégia talvez mais de longo prazo. Porque tem estratégia de curto prazo também, né? Mas lógico. tem que... Sim. Olha lá na frente. Tem que estar, muito por dentro do mercado, né? Olha, antes de falar um pouquinho como é que eu montaria uma carteira, eu acho que eu vou falar algo que eu vejo bastante no meu ciclo de amizade que acontece, que é, por exemplo, a galera começa a trabalhar com 19, 20 anos e começa a ficar mais bem sucedido, começa a ganhar mais, começa a ganhar bônus, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. E eu vejo um certo padrão nesse tipo de pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Ele ganhava 10 e passou a ganhar, sei lá, 25. Só que o custo de vida dele era 8 e agora passou a ser 20. Então, tipo assim, nessa idade que você começa, talvez, ter uns gaps maiores de ganhar mais e tudo mais, eu acho que o primeiro conselho é você tentar manter o seu estilo de vida o máximo que você conseguir durante um certo período e, consequentemente, já montando uma carteira que eu vou chegar lá, para depois você começar a usufruir um pouquinho mais do seu poder aquisitivo que você veio conquistando desses 20 aos 30, dos 20 aos 30 e pouquinho. Eu acho que esse é o ponto número 1, assim. É uma tentação, né? Você, quando vai aumentando o seu padrão de vida, você acaba aumentando os seus custos, né? Enfim. E aí, essa é uma grande dica, estratégia, enfim, é você aproveitar que você tá ganhando mais, mas não mudar ainda o seu padrão de vida. Aproveita esse tempo pra conseguir Finge que não aconteceu um aumento. Eu juro que isso faz... Cara, é uma dica, parece boba, mas faz muita diferença. Você fingir que o dinheiro não tá ali, assim, esquece e continua vivendo a sua vida, trabalha, faz suas coisas, reinveste bem. O que eu gosto de fazer no início, pra não cair na tentação, é justamente isso. Já saber quanto eu quero investir por mês. Então, assim, entrou o dinheiro na conta, já investe. Pra parecer que ele nem existiu. Ele nem esteve na conta. Pega uma porcentagem que não vai te machucar, pra você também não passar fome. A ideia não é essa, não é passar fome. Mas, assim, é você ter essa organização financeira de você saber quanto você tem capacidade de investir por mês, seja aí 20% do que você ganha, ou mais ou menos, enfim, depende da realidade de cada um. Mas eu acho que é muito importante você, no início, já pegar e investir o dinheiro, porque se você deixar pro final do mês, não sobra. É bizarro. Eu não sei porquê, assim, exatamente. Eu teve um amigo que me ligou outro dia, ele falou, tô ganhando X, tô gastando isso. Aí eu falei, qual que é o processo que você tá para investir? Ele falou, o que sobra no final do mês, eu vou... Eu falei, aí que tá o maior erro que eu também já cometi quando era mais novo, da gente receber X e só investir depois o que sobra. Não, caiu dinheiro na conta, pega uma porcentagem, obviamente entenda seus custos fixos, etc. Já separa uma parte, já vai guardando, já vai fazendo bons investimentos. E falando na carteira de investimento... Voltando para a carteira. Assim, obviamente, a carteira que eu vou falar, ela varia de caso para caso, desculpa, porque tem
Depende O background do da perfil pessoa, o de perfil, investidor, né? Conservador, moderado, momento de agressivo. vida, depende de várias coisas, mas eu gosto muito de encaixar naquela estratégia da Arca, que é do Thiago Nigro, que é ações, fundos imobiliários, ativos internacionais e renda fixa. Porque quando a gente separa nesses 4 quadrados, por mais que você não coloque 25 em cada um, você tá se visualmente vendo a sua estratégia. Então, vou botar 25% em ações, mas meu perfil é conservador. Então, de 25 eu vou para 10, vou para 5. Meu perfil é mais agressivo, então talvez faça sentido manter os 25%. Então, eu gosto, na minha carteira pública, eu fiz isso, de pegar essas porcentagens, obviamente, calibrar e apertar de acordo com o meu perfil, de acordo com o momento, porque, juros altos, bolsa lá embaixo, então é um momento mais oportuno para ação, um pouco menos para renda fixa, também renda fixa, porque também é atrativo, então vou balanceando. Mas eu olhei para esses 4 ativos, ações brasileiras, fundos imobiliários, porque 25 a 30 anos, se o cara tiver grana para comprar um apartamento, uma casa, ele é bem fora da curva, né? Dos preços atuais, então exige um capital maior, então fundos imobiliários... Justo na nossa vez de ser jovem. A gente não pode trocar um terreno por um botijão de gás. A minha avó, com essa idade, já tinha um terreno, não sei quantas vacas, não sei o quê, sabe? E a gente, na nossa vez, um apartamento é 5 milhões. Então, eu acho muito legal os fundos imobiliários exatamente por isso, porque você consegue investir com um pequeno capital, investindo em imóveis, né, fundo tijolo, qualquer que seja o caso, e você receber uma renda ali isenta de imposto de renda, obviamente, sem tentar investir. Renda fixa para caixa / oportunidade, então, hoje tem IPCA mais 6, etc. E ativos internacionais, porque, assim, se você não tem nada em dólar... hoje, eu acho que, tamanha facilidade que se tornou investir em dólar, acho que já não é nem mais uma desculpa. Eu acho que é uma obrigatoriedade ter uma pequena parcela em dólar. Ponto, eu gosto acabou. de dar o exemplo, né, que eu pergunto para as pessoas assim, você investiria todo o seu capital na Índia, por exemplo? A pessoa fala, não, você tá louco, né, país subdesenvolvido, super arriscado. Fala, então por que você deixa todo o seu dinheiro no Brasil? No Brasil, não que faz é um sentido. país também com risco altíssimo, não faz o menor sentido. E a gente tem formas muito mais baratas hoje em dia e fáceis, né, de você investir lá fora. Não, e assim, as corretoras hoje você tem Nomad, você tem até a própria XP, que você consegue fazer a conversão de real para dólar dentro do próprio aplicativo. Então, assim, é um clique. Não é tipo, preciso ir para os Estados Unidos, abrir conta no banco, ter 100 mil dólares. Não é isso. Você consegue investir com 100 reais, você já converte, você já faz. Então, acho que eu separaria nessas 4 caixas. E aí você calibra de acordo com o seu momento, com seus objetivos. E eu acho que eu montaria assim. Legal. E falando, a gente estava falando de internacional também, eu acho que muita gente tem dúvida, né? Porque assim, você, beleza, colocou dinheiro numa conta internacional, mas para onde você direciona esse dinheiro? Você vai para ação, você vai para títulos públicos do governo americano, né? Como é que você divide na sua carteira os investimentos internacionais? Na minha carteira, como tem um perfil agressivo, hoje eu estou alocado em 2 ações. Só em 2 ações. Mas assim, é um que é muito pessoal meu, mas a renda fixa americana hoje também tá pagando coisa que não se via, sei lá, 25, 30 anos, mas é oportuno. Eu acho que depende do tamanho do caixa que você tem para diversificar. Porque assim, quando eu trabalhava na XP, atendia a galera, assim, o cara, sei lá, tinha 100 mil reais e tinha, não vou falar 100 ativos, mas tinha 30, 40 ativos. E eu falava, cara, isso tá polarizando a carteira. Então, tudo bem, você tem $1.000... bota um ETF, eu boto numa ação, 1, 2 no máximo. Não começa a, querer achar o... Eu não sei a sua estratégia, mas assim, eu penso isso pra Bolsa Brasileira também, né? Porque às vezes as pessoas querem diversificar em excesso até, e aí põe um pouquinho em cada ação, então você não concentra um patrimônio numa valorização, e também você acaba perdendo controle, né? Porque você não consegue acompanhar tantas ações assim. É melhor você pegar, sei lá, 5 ações que você acredita, põe dinheiro lá, e aí vai aportando com o tempo, porque você acredita no case da ação, né? Não é só Eu acho que para as pessoas que não trabalham, não querem ficar vendo isso, eu acho que tem 2 alternativas que são boas. Primeiro, o ETF, que o custo é baixo, então você investe no índice. E o outro, que eu não sou tão fã, mas a depender também, depende muito de fundo para fundo, é fundo de investimento. Sim, exato. Que aí você delega a responsabilidade para um gestor, o cara tem que fazer isso da vida, você paga uma taxa para ele e ele faz a escolha dos ativos. Você tem essas opções. Exato. É uma forma muito boa para quem não tem saco de ficar acompanhando todos os dias. Né? Será que eu invisto na Tesla ou será que eu invisto na Coca-Cola? Cara, compra o índice que você vai estar alocado em 500 ações e acabou sua dor de cabeça. Exatamente. Esquece.
Bom, e agora falando, eu acho que o seu vídeo vai sair ou fim do ano ou início do ano, não sabemos Ixi. ainda. Então, eu não sei se eu desejo para vocês um Feliz Ano Novo ou se eu desejo um Feliz Natal. Mas, independente, 2025 tá chegando. Uhum. Como você tá vendo o cenário nacional, internacional, enfim, hoje está rolando no dia da Hoje, dia gravação, 5. tá rolando as eleições dos Estados Unidos, a gente tá aqui meio, né, acompanhando enquanto grava, mas assim, 2025 tá chegando, uma nova oportunidade, o dólar explodiu, né, não sabemos como está no futuro, mas tá caótico aqui, ao mesmo tempo, expectativa de taxa de juros no Brasil também é que continue subindo. Como a gente lida com isso? O que você está se preparando aí para 2025, tanto na sua carteira ou o que também você espera do cenário econômico? Olha, ótima pergunta. Eu acho que tem algumas linhas que a gente pode seguir, mas eu vou tentar falar mais de um cenário macro, assim, e o que eu faria na situação de quem estivesse começando, ou quem também já está aportado. Eu acho que a gente tem duas linhas, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje, vai ser a decisão do próximo presidente dos Estados Unidos. E de um lado a gente tem um presidente que é o Donald Trump, e outra Kamala. Ele é mais patriota, protecionista, vai querer taxar tudo que não é produzido nos Estados Unidos, qualquer que seja o caso. Vamos ver como é que ele vai se posicionar com as políticas, com as geopolíticas, né, mundiais, com a guerra, enfim, tudo mais. E olhando por essa ótica, a gente tem um presidente que eu acho que fazendo essas coisas, o dólar vai passar do 6, que é o que todo mundo está falando, que é o mercado projeta. Sim. De outro lado, a gente tem a Kamala, que quer taxar grandes fortunas, empresas, um Estado mais inflado. Então, acho que o dólar, nesse cenário, com ela sendo eleita, vai estar um pouquinho mais controlado. É o que o mercado espera, mas ninguém tem previsão aqui. Isso eu pensei do lado dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil tem várias outras questões. Fiscal, né? Segurança política. E aí, exatamente, no Brasil tem esse que o Roberto Campos Neto vai sair do Banco Central, vai entrar o Galípago. Vamos ver como é que vai lidar com o presidente, né? Porque, enfim. Sim. E as contas públicas brasileiras que o Lula vai fazer daqui pra frente, né? Porque o passado pode não se repetir, mas ele tá rimando bastante, né? É uma questão de responsabilidade fiscal, e quando fala responsabilidade fiscal, é exatamente conta de mais e menos brasileiro. Ele tá gastando mais, tá gastando tudo e não tá cortando custo, etc. Então, nesse cenário, que é o que a gente tá seguindo hoje, e dólar futuro, você vê 2027, 28, 29, o juros tá 12, quase 13 de novo. Nesse cenário, os investidores vão voltar a ser o país dos rentistas, porque se tem juros muito altos, se você aplica um título do governo, você tem risco quase zero, e eu acho que é o que a maioria das pessoas tende a fazer. Sim. A bolsa vai ficando mais barata, mas a bolsa tá barata já há 3 anos, então assim, quem começou em 2020... Todo ano fala, porque a bolsa tá barata, aí você vai lá, compra, aí a bolsa continua barata, eternamente barata. Nossa, é um desespero, assim, porque eu juro, eu tenho dó de quem começou investindo depois pré-pandemia, pandemia, porque assim, tomou na cabeça e provavelmente vai continuar tomando. Então, obviamente, tem algumas escolhas que fizeram, dobraram, etc. Sim. Mas, enfim, a gente tem alguns cenários aí que vão ditar, acho que o futuro. E aí tem essas duas vias que eu falei que eu acho, que é o presidente Donald Trump, Kamala, uma política fiscal um pouco mais controlada e uma política fiscal ali que o atual presidente está só gastando, etc. Nesse cenário, o mercado tende a sofrer mais e a se preocupar muito mais. Sim. Entrando para quem investe nisso, para quem quer investir, para quem quer começar ou também já ter uma carteira, eu acho que quando você monta uma carteira de investimento, você tem que montar com uma estratégia e ser fiel a ela. Então, volto a dizer no método ARCA lá, né? Então, você tem ações, tem renda fixa, tem fundos imobiliários e você tem ativos internacionais. Quando você está alocado nesses 4 ativos, você está se protegendo desses cenários. Sim. Obviamente, tem ações, juros subindo, vão sofrer um pouquinho mais, fundos imobiliários também, mas se você tiver num pós-fixado, você vai conseguir surfar um pouquinho isso, depois para fixar com juros altos e ganhar na baixa dele. Ativos internacionais pela dolarização, então, se o dólar subir, você vai estar ganhando na alta do dólar e também, provavelmente, nos investimentos lá fora. Sim. Então, eu acho que são lições atemporais que a gente tem que aprender, que você tem que montar uma estratégia, uma carteira, você ser fiel a ela e ir rebalanceando conforme as oportunidades que o mercado for dando. Exato. Eu acho que é isso. Porque, beleza, o juros está 10,75 agora, mas é para 13. Vou
vender todos os meus ativos, vou... Não, panique é a pior coisa que você pode fazer. Sim. É a pior coisa que você pode fazer. Então, acho que é isso. Acho que é um pouco atemporal que você tem que fazer da sua estratégia. No final, é o beabá de sempre, né? Diversificação e cuidar com a correlação. Tem ativos descorrelacionados. Acontece, né? O juro subiu, beleza, juro caiu. Independente, você tá ali protegido. A sua estratégia tá protegida ali dentro de qualquer cenário. Né? Eu acho que é isso. E assim, a gente tá E aproveitar oportunidades, né? Obviamente. 100%. Ter um dinheiro ali em caixa para você conseguir aproveitar as oportunidades. E óbvio, quando a gente fala desses cenários, é preocupante. Com o Trump, com uma postura um pouco mais rígida, a guerra, óbvio que é de assustar, ninguém aqui tem sangue de barata, e quando o momento chega, que você tem que falar, tem que lembrar do que a gente falou aqui hoje, pô, o mercado tá estressado, pô, tá crise, tudo mais, o que eu vou fazer? É uma decisão inteligente eu vender meus ativos? É uma decisão inteligente manter? Então, acho que nessas horas o emocional dita muito. Exatamente. Acho que é isso. Bom, e me conta, qual que é o seu livro favorito e por quê? Olha... Posso falar 2? Pode, tá. Pode falar quando você quiser. Um que é de finanças. Não tem como falar outro, que é a psicologia financeira. Depois que eu li esse livro, assim, eu indico para todo mundo de olhos fechados. Psicologia financeira é um livro que ele fala muito sobre os viés comportamentais, muito de como a gente lida com o dinheiro hoje, tendo um histórico com a nossa família, com o dinheiro. Então, se você veio de uma família rica, se você veio de uma família que teve mais dificuldade financeira, como é que você lida com ele, como é que você se projeta, enfim, em vários campos, assim, no mundo dos investimentos. Então, eu acho que é um livro fantástico. Eu acho que é um livro que consegue pegar uma ótica não só técnica, né, de investimento e tudo mais, mas como é que a gente comporta. Acho que é excepcional, acho que deveria ser lição de casa para quem tá no colégio, faculdade. Ele tá na minha listinha lá, viu? Vocês vão no link da minha bio, lá na minha listinha da Amazon, e tem esse livro lá também. Ele é fenomenal, recomendo super, é muito bom e é uma leitura gostosa. Não é aquele livro que você vai pegar de investimento e falar, um CDB é isso. Não, é zero isso, é muito legal. Você vai, tenho certeza que você vai adorar. E um outro livro que eu leio desde pequeno, eu grifava o livro inteiro, juro pra você, que é do Michael Jordan, poucas pessoas conhecem, se chama Nunca Deixe de Tentar. E ele isso eu não conheço. Poucas pessoas conhecem esse livro, é fenomenal, ele fala de metas, como é que ele sucedeu na carreira, foi bem sucedido, fala, além de você precisar olhar para o futuro, de ter uma visão de longo prazo, ele fala da importância de você ter metas de curto prazo, que são extremamente importantes também, e eu acho que esse livro tira também um pouquinho daquele peso, só vou investir por longo prazo, ou só vou fazer coisa pensar daqui a 10 anos, não, você tem que pensar também daqui a 6 meses, tem que pensar daqui a 1 ano, 3 meses, 1 mês, 1 semana. Também tem que ter essas pequenas metas. Então, acho que é um livro que complementa bastante o outro lado. Sim. Então, eu vou falar esses 2 livros. Legal, muito bom. Bom, uma pergunta um pouquinho polêmica, você responde da forma que você quiser. Vamos lá. O que você acha do Bitcoin? Cara, eu sou entusiasta no Bitcoin. A primeira vez que eu comprei Bitcoin, assim... Sendo super honesto, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. E eu comprei o Bitcoin, e o engraçado é que eu comprei, tipo, R$300 e eu esqueci completamente dele. E quando você comprou? Aí eu vendi, sei lá, em 2021, 2022, de 300 foi, tipo, sei lá, pra R$1.500, R$1.600. Foi legal, obviamente. E aí me despertou interesse de novo no Bitcoin. E aí na minha carteira pública eu também invisto no Bitcoin, que deu uma bela subida. Eu gosto, eu acho que é um ativo que mostrou que é para ficar. Tem países e governos que estão aceitando ele como moeda de troca. Sim. Pagamento. E é uma moeda que não tem inflação. É uma coisa que vai ficando cada vez mais escassa. Obviamente tem a sua volatilidade gigantesca, não é para todo mundo. Né? Pô, você vai investir R$50 mil em Bitcoin hoje e você pode ter 35 no dia seguinte, na hora seguinte. Então, é um ativo extremamente de risco, que oscila bastante. Mas, se você tiver a cabeça, se você entender um pouquinho dele, como funciona, a gente acabou de passar pelo halving, eu vejo como um bom investimento. E assim, vai começar 2, 3, 5% da carteira. Sim, exato. É um dinheiro que, assim, se você perder tudo, não é que vai destruir a sua vida, mas assim, tem a capacidade de multiplicar muito. Tem a capacidade de multiplicar muito, então ele acaba ficando... Eu gosto. Eu sou entusiasta, né? sou zero especialista em Bitcoin, entendo um pouquinho lá do halving, etc. Alguns indicadores ali, mas é isso. Eu acho legal, mas eu às vezes fico meio receosa também, porque é muito incerto, né? Porque a gente não sabe como os países ainda vão lidar com isso.
né? Porque a tendência é, obviamente, que se tudo der certo para o Bitcoin, com o tempo os países todos usarem o Bitcoin para fazer as transações, você consiga usar Bitcoin para ir no mercado. Mas acho que a gente já tá nesse né? passo aí né? da BlackRock, alguns outros grandes players aí do mercado internacional também, já criando os ETFs de criptomoedas, etc. Eu acho que isso já é um grande Sim, passo. exato. Acho que isso quer mais aprovação que isso, Exato. é o governo ficando incomodado com a moeda que tá dando certo. Sim. Ponto, acabou. Aproveitar e surfar a onda da forma que dá, né? E assim, acho que não vejo por que não. Não tem por que não. Eu juro, não vejo por que não. Por que eu não tenho ação na carteira? Cara, talvez você tenha 95 anos e não queira mais sofrer risco, essas coisas, beleza. Depende da... continuamos repetindo, depende da pessoa. Depende muito da pessoa, do perfil, da exato. background com ela, etc. Mas eu vejo assim o Bitcoin. Legal. E pra gente encerrar agora, qual legado você gostaria de deixar na educação financeira no Brasil? Nosso país ainda, né, as pessoas não têm o básico de educação financeira, a gente começa, né, na organização financeira, não é nem questão de investimentos, né? Sim. Assim, eu acho que eu falei isso um pouquinho no começo do podcast, que eu sei, e você também sabe, sabemos aqui que o mundo dos investimentos é algo que é um dialeto diferente do que a gente está acostumado, que a gente é aprendido, ensinado no colégio, na faculdade, etc. E existe esse grande quê de você tentar entender os jargões, os termos, que é algo difícil. Sim. Então, eu quero tentar ser lembrado como uma pessoa que desmistificou esses termos e tentou trazer uma grande facilidade. Acho que é isso, ter ajudado os brasileiros a investir melhor. Acho que é basicamente isso. Obviamente, a gente vai mudando, a gente vai crescendo. Eu tenho 26 anos, então, tipo, tem muito chão pela frente. Mas isso que você é super jovem, né? Você tem 26. Olha só, legal. Mas acho que é isso. Você vê, pessoal, mas é uma inspiração aí para os jovens que me seguem. Sigam o Filho Rico. Obrigado. Se inscrevam no canal aí. Se inscrevam no canal. Café com a Ju. Exato. É muito legal. Bom, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi legal. Nosso papo ele é rapidinho, mas eu acho que a gente acaba conseguindo trocar bastante ideia, informação. Conseguimos extrair bem as coisas. Eu gostei. Legal, né? Ai, que bom. Fico feliz. Muito obrigado pelo convite. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar o like, ativar o sininho, que eu também faço YouTube, então eu sei como é que isso aí, deixa o like, comenta, ativa o sininho, se inscreve, compartilha com os amigos, todas as interações possíveis. Exato. Bom, e é isso então. Muito obrigado pelo convite, espero voltar mais vezes aí quando a gente crescer mais, o canal estiver bombando também. Show, não, com certeza, você vai vir mais vezes. Legal, bom, pessoal, até o próximo episódio, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.